Aí a gente começou a namorar. Eu me lembro que a família dele, a mãe e a irmã, ficaram um pouco enciumadas, porque ele tinha 17 anos, né, na época, e ficou meio enciumada dele namorar e tal, se era uma coisa certa, se era o que ele tá fazendo no momento era certo. Meio que era um ciúme de mãe e irmã mesmo. Eu entendia que era muito que era sobre cuidado, tipo, cuidado com essa moça, conheça a família dela primeiro e tal. Então, a família dele sempre mostrou que eles eram de valor, sabe? E isso me deixava feliz, porque eu ficava pensando, poxa, a família dele tá preocupada com quem ele está se relacionando, isso é bacana, né? Significa que não é um rapaz qualquer, uma pessoa que é um qualquer aí no mundo, que namora com qualquer uma, que a mãe e a família não fica nem sabendo. Então, quando elas começaram a ficar com um pouco de ciúme de mim, eu via isso como algo positivo na época, né? Um cuidado delas. E aí a gente foi namorando, a gente continuou fazendo as atividades da igreja. Eu me lembro que ele começou a se envolver muito na igreja, ele virou líder, eu também era líder de célula, me tornei líder, a gente foi crescendo junto na obra. E nisso eu já fazia faculdade. Eu me lembro que ele começou um trabalho, quando a gente começou a namorar, como descarregamento de caminhão e tal. Aí eu sempre incentivava ele a estudar, a correr atrás, a fazer uma faculdade. Então a gente foi crescendo junto. Eu fazia faculdade, eu era recepcionista, ganhava um salário mínimo, ia para a faculdade, fazia o bolinhos para vender, fazia bolinho para vender na porta da faculdade, ele trabalhava, a gente começou a crescer junto mesmo, sabe? Os dois andando junto. E o namoro dava muito certo, a gente era muito feliz. Bom, eu era muito feliz ao lado dele, né? A gente compartilhava tudo, a gente tava sempre junto, a gente tava sempre junto na igreja. A gente era tão amigo, tão junto, tão próximo, que as pessoas pensavam que a gente era irmão, de tão legal que era o relacionamento. Era um relacionamento muito saudável. Eu me lembro que a gente havia planejado ficar só depois do casamento. Que eu não queria fazer nada que eu não quisesse antes da hora. Eu pensava assim, eu não quero ficar com ele só porque ele quer, eu quero ficar com ele porque eu quero ficar. E eu não me sentia preparada. E pra ele tava tudo bem, ele também não se sentia preparado, então eu ficava calma e relaxada dentro dessa relação. E a gente foi indo, eu lembro que ele me pediu em noivado. Uma vez ele me falou, eu não sei porquê, isso eu nunca me perguntei pra ele no futuro, que quando a gente noivou, acho que ele me falou que foi a pior coisa que aconteceu. Com 3 anos de namoro, a gente noivou. E aí a gente ficou 4 anos noivos para depois casar. Eu me lembro que quando ele falou em noivado comigo, a gente foi comprar as alianças de noivado. E aí ele foi na minha casa pra gente poder noivar. Mas eu pensei que ele ia pedir eu em namoro e a gente ia sair. E a gente não saiu, então eu achei super estranho. A família dele não foi no noivado, foi só a minha mãe e meus irmãos que estavam lá em casa. Eu achei que a gente ia sair, ele não me convidou pra sair. A mãe dele não foi, a irmã dele não foi. Não, nunca entendi. E depois, no futuro, ele disse que ele não gostava nem de lembrar desse dia, que esse dia foi, tipo assim, péssimo. Mas eu também nunca compreendi e também não perguntei. Nunca perguntei por quê. Nunca perguntei. Foi recente, né? Foi, acho que ano passado que ele me falou sobre isso. Depois de um tempão. E eu nunca soube que tinha sido algo ruim pra ele. Eu não sei se é porque a família dele não foi, ou se porque ele chegou lá e acabou que a gente noivou e não deu tempo, ou se a gente não chegou em num restaurante pra poder noivar. Nem eu entendi esse noivado. Ele simplesmente chegou lá em casa, colocou aliança, a gente tava noivo. Aí eu pensei que a gente ia sair pra fazer alguma coisa, a gente não saiu. Aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo, sabe? Mas enfim, mas ele sempre mostrou traços de uma pessoa meio rude. Como que eu posso dizer? Personalidade forte, talvez seja isso. Fulano tem personalidade forte, mas ele sempre mostrou traços não sei, de uma pessoa difícil de lidar. Mas pra mim tava tudo bem, porque quando ele me tratava bem, tava bem. Então era isso, sabe? Então a gente ficou noivo. Eu fiquei muito pensativa se eu queria realmente casar com ele ou não.
Eu me lembro que eu falei que eu queria primeiro terminar a faculdade, comprar um carro, ter as minhas coisas, ter uma casa, para depois a gente realmente se casar. Quando a gente já era noivo, a gente resolveu comprar um apartamento. Foi em 2017, isso. Eu havia acabado de me formar na faculdade. E como eu tinha um financiamento na Caixa, o apartamento não poderia ficar no meu nome, ele tinha que ficar só no nome de uma pessoa, porque eu já tinha um financiamento. Então eu falei assim, não tem problema ficar no seu nome, vai dar tudo certo, a gente vai ficar pro resto da vida casados. E a gente comprou no nome dele, e aí a gente comprou juntos. A gente fez um acordo lá na hora da compra, até a pastora que vendeu pra gente, porque ela trabalhava nessa construtora, a gente comprou na planta porque era mais barato. Aí a gente acordou que seria dos dois, mas que ficaria no nome só apenas de um. E dali a gente foi pagando as prestações. Foi tão surreal que no dia que a gente foi comprar o apartamento, eles pediram um sinal de R$ 100, assim, sabe? Só pra poder garantir. Aí eu peguei e dei os R$ 100 lá pra garantir. E depois eu fiquei pensando, gente, será que a gente fez certo? Tinha comprado um imóvel e tal. Ficou pensando dessa forma. Mas aí as coisas andaram tão certo. Tudo dava certo. Se a gente queria, tipo, sei lá, qualquer coisa que a gente falava dava certo, sabe? Deus, a gente não tem onde morar. Aí eu falava, Deus, eu queria tanto uma casa, um imóvel e tal. Eu não quero morar de aluguel, eu não quero construir na casa da minha mãe, nem na casa da mãe dele. E, tipo, a gente saiu de casa pra olhar imóvel e saímos de lá com, tipo assim, com um imóvel comprado, sabe? E aí tudo andou. Eu lembro que eu tinha um salário super baixo e ainda tinha que ajudar a minha mãe nas despesas de casa, porque eu cuidava da minha família, eu era o pilar. E meu dinheiro dava para pagar as prestações do apartamento, a evolução de obra e ainda pagar as contas de casa. Como? Eu não sei. Eu não sei. E eu era super novinha, eu acho que eu tinha 23 anos. E eu já pagava um apartamento. E eu ficava tipo, gente, eu com 23 anos já tenho um apartamento. Só que as coisas andavam muito certo, sabe? As coisas davam muito certo pra gente. Eu não sei se é porque eu pedia muito a Deus para as coisas darem certo. Eu confiei muito em Deus. Em todo o processo. Enfim, né? E a gente comprou o nosso imóvel. Eu lembro que aí a gente foi pagando e a época de entregar o imóvel era em 2020. A época do quê? Da pandemia. E eu ia me casar primeiro em março, depois eu ia casar em maio, depois eu vim casar em julho, e depois o meu casamento já passou para dezembro e depois eu não casei nada. A gente tinha já pago o fotógrafo, pago o meu vestido, já tava tudo pago, só faltava o terno dele. E aí veio a pandemia. E eu me lembro que eu já tava no processo de ir pra gráfica para mandar os convites dos padrinhos, e aí falou assim, pandemia. Eu falei assim, vou esperar para ver o que vai dar. E aí a gente não se casou na igreja da forma que eu sempre quis. Primeiro, eu nunca quis casar, porque como eu falei com vocês, eu queria fazer intercâmbio, queria fazer missão, queria fazer outras coisas, queria viajar ao mundo. Só que como eu vi que ele era uma pessoa boa e que poderia cuidar de mim e que eu poderia ser muito feliz, então eu falei assim, acho que a ideia de casamento não é ruim.